Primeiro a gente tem que ver os pré-requisitos. Tem que ser Java 21 pelo menos, aqui é o Java 25, Maven instalado, Python e o V. Além disso, a gente precisa do Android Home, com um AVD já instalado, no nosso caso um de 64 bits API 30, né, o Android 11. Então a gente clona o projeto. Enquanto isso, esse AVD aqui do Play Store foi o que a gente usou para baixar os APKs do governo e depois usar o ADB para copiar os APKs para a máquina local. Baixar oficialmente no Google Play mesmo, naqueles APKs do governo que a gente testou. Certo, a gente tem que definir uma variável RVSec home. Dependendo do diretório onde você estiver executando algum módulo necessário, faz o build da parte Java. Ok, agora preparo a parte Python. Certo. A gente vai executar esse APK aqui, o Crypto App. Para isso a gente roda o módulo RV Experiment, usando, nesse caso aqui a gente vai usar só a ToApe, em cima das specs JCA, rodando nesse diretório. Se tivesse mais de um APK ali, ia rodar mais de um APK, por 3 minutos, instrumentando com DexLib e mostrando a janela do emulador. Ele inicia a fase de pré-processamento, executando o JavaMop, que transforma as specs mop em RVM, além de gerar um arquivo de aspectos, e a nossa customização do JSON, que serve de entrada para o instrumentador. Então, agora ele já está executando o RV Monitor em cima das specs RVM. Ele vai gerar o arquivo Java que contém os monitores que a gente vai usar para instrumentar o APK. E essa etapa seria executada apenas uma vez, independente da quantidade de APKs que vão compor uma execução em batch, né, em um experimento, não é isso? Isso. Ele só precisa ser executado uma vez. Se tiver mais de um APK, os APKs não precisam passar por essa fase de novo. Perfeito. Porque já gerou o JSON que é necessário para instrumentar e o monitor. Uhum. E aí são essas a entrada para toda instrumentação de APK. Agora ele começa a fase de instrumentação, rodando o nosso instrumentador DexLib 2.
E aqui é o Java contendo os monitores que o RV Monitor gerou. Esse Java e o JSON servem de entrada para o nosso instrumentador. Além do APK ser instrumentado, lógico. Ou seja, primeiro gera os monitores, né? E depois ele iria executar a instrumentação, né? E a parte de análise de cobertura para cada APK, né? Isso? Isso. Depois da instrumentação tem a parte de análise estática, que vai servir Uhum. para depois calcular a cobertura. Ele executa primeiro a instrumentação para todos os APKs, se fosse em batch mode, Pedro, e para depois executá-los, ou ele faz sequencialmente? Ele executa primeiro a instrumentação para todos, Entendi. até mesmo para saber quais podem ser, quais são instrumentáveis, né? Que a gente só Perfeito. faz análise estática nos APKs que podem ser instrumentados, que vão fazer parte mesmo da execução do experimento. Ele Perfeito. terminou a parte de instrumentação, começou a análise estática com Gator, executando o nosso cliente aqui, o RVSec Analysis Client. Inicia o emulador, assim que iniciar, instala o APK instrumentado e executa o ape por 3 minutos, nesse caso. Aqui ele já encontrou algumas violações MOP. Isso. E o importante, né, Pedro, é quem está usando esse aplicativo é o próprio gerador de testes, né? É ele quem está gerando esses inputs de forma mais ou menos aleatória, né? Isso, aqui é o ape mesmo que está trabalhando em cima do emulador. Algumas das sequências de ações que foram exploradas aí levaram a violações nas especificações MOP, né? Isso. Para a API JCA, né? Beleza. Ele encontrou aqui, por exemplo, agora há pouco foi essa daqui, do DS, né? Encontrou outro MD5. E a análise estática serve também para calcular a cobertura, né? Que a análise estática seria o 100% dos métodos, e a partir da exploração do app, a gente vai calculando a cobertura.
Passou os 3 minutos. A cobertura de 47% de métodos achou 5 erros, mas vamos ver melhor. Aqui os relatórios que ele gera e os erros encontrados. Encontrou um de DS, encontrou um de MD5 e são os erros que foram encontrados. Ele tem também um relatório de cobertura de método a método, né, mostrando também o tempo em segundos que ele foi encontrado, que foi executado esse método no caso, né? E são esses relatórios. Depois de 3 minutos ele executou, encontrou 5 erros e deixou documentado o que ele encontrou. O principal nesse caso aqui seria o relatório de erros mesmo. E assim acaba a nossa apresentação da demo do RV for Android. Obrigado, até mais.